A gente vai iniciar, certo, nosso curso de informática falando um pouco da história dos computadores, né? Que é o aparelho que a gente mais vai visualizar, né? É o aparelho que a gente mais vai trabalhar sobre os conceitos. Mas primeiro a gente precisa saber como é que houve, né, essa evolução dos computadores. Alguém tem alguma ideia de como surgiu o computador e para que serviu o computador no início? Alguém sabe dizer? Hein, pessoal? Lembrando que vocês Não, podem. não sei. Alguma coisa da guerra, não foi? Como? Não deu para entender. Pode repetir? Guerra. Guerra, né? Muito bem, é guerra. Foi alguma coisa sobre a guerra. Uhum. É exatamente isso que eu ia falar. Eu não sei se o Thiago já comentou com vocês, mas o salto de tecnologia, de informação que tem na humanidade é sempre depois de uma guerra. Parece meio doido, né? Mas, professor, guerra não morre gente, não tem um monte de gente morrendo. Como é que a humanidade vai evoluir depois de uma guerra? Se guerra é para matar, para dominar, para invadir, para pegar recursos de outros países. Mas é justamente isso, pessoal. Para um país ter essa soberania em cima de outro país, ele precisa desenvolver esse lado tecnológico. Para quê? Para ter uma vantagem, né? Um exemplo de um grande avanço que teve na medicina foi na Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial foi inventada a penicilina. A penicilina foi um dos primeiros antibióticos que existiram para curar, literalmente para curar, né, as pessoas, porque não sei se vocês já ouviram, eu acho que o Thiago também vai falar para vocês sobre a Primeira Grande Guerra, né, a Primeira Guerra Mundial foi uma das guerras mais sangrentas que existiram. E a penicilina, ela literalmente salvou milhões de pessoas, porque ela conseguia muito combater a dor e as infecções, né, que existiam na época, porque a maioria dos soldados morriam pela infecção, certo? Isso foi um grande avanço que aconteceu na área da medicina, certo? Foi um grande avanço que aconteceu na área da medicina. Na Segunda Guerra Mundial, eu acho que eu já falei para quem é do primeiro ano, né, que o radar foi um aparelho que primeiro teve essa utilização militar, né, que era para saber onde é que estavam os submarinos inimigos, mas depois foi muito utilizado para a ciência. Foi no radar que foi comprovada aquela teoria que a gente falou na aula sobre as placas tectônicas, né? O pessoal conseguiu pelo radar ver que a Terra era toda fraturada, ver que a Terra tinha várias rachaduras. E o computador, pessoal, não foi diferente, né? O computador, ele existia antes da Segunda Guerra Mundial, mas ele não era da forma como a gente conhece hoje, certo? Não era da forma como iniciou nos anos 50. Então, o computador foi um aparelho que teve muita sobressalência, né? Ou teve muita vantagem, foi muito desenvolvido para ser usado na Segunda Guerra Mundial, certo? Mas o que seria um computador, né? Um computador em si, ele vem do verbo computar, né? Que significa calcular, certo? O primeiro computador, ele basicamente só servia para isso. Era uma máquina de calcular gigante, certo? Por isso o nome computador, de computar, né? Aí, durante a Segunda Guerra Mundial, é quando vai começar, né, os primeiros projetos para a construção do computador, principalmente para decodificar as mensagens trocadas durante a Segunda Guerra Mundial. Então, durante a Segunda Guerra, se você tivesse informação do inimigo, você já sairia na frente, né? Você já teria essa vantagem. E essas mensagens, né, principalmente entre os alemães e os aliados alemães e os ingleses e os americanos, eles trabalhavam muito se comunicavam muito através de códigos. E se você desenvolvesse um aparelho que informasse o código do seu inimigo, né, decifrasse o código do seu inimigo, você já teria uma vantagem, né? Você saberia onde é que seu inimigo ia estar, qual seria o próximo passo do seu inimigo, né? Então o computador serviu muito para isso, para tentar decodificar essas mensagens, certo? Um dos primeiros computadores
que existiu, ó, é o ábaco. Não sei se você já ouviu falar do ábaco. Ele é um instrumento mecânico, né? Ele não precisa de energia para funcionar. E ele tem origem chinesa, né? Veio lá do século V a.C. E o ábaco, né, é considerado o primeiro computador. O ábaco, eu não sei se o professor Antônio Carlos trabalha com vocês, eu sei que no presencial ele trabalha, né? Mas o ábaco ele serve muito para fazer operações de calcular. Ele é bem eficiente para isso, certo? Ele é uma espécie de calculadora, né? Que faz operações algébricas. Então, o primeiro computador considerado foi o ábaco, certo? Primeiro computador mecânico. Primeiro computador que é mais ou menos parecido com o que a gente conhece hoje em dia. Vocês estão vendo essa figura aí, pessoal? Ó, tem um cara mexendo aí. Tem duas figuras, né? Ó. A primeira figura aqui tem um cara mexendo aqui nessas prateleiras, parece umas estantes, né? Vocês estão vendo? Dá para visualizar, né? Bem aí. Vocês acham que aí tem quantos computadores que esse cara tá mexendo? Um só. Quantos? Acho que é um só. Né? Exatamente. Certo? É apenas um computador. Ele até fala aqui, né? Ó, que a ENIAC ela foi construída em 1946, ó, logo após a Segunda Guerra, né? Você já vê que aí já tem um avanço, né? A Primeira Guerra já deu possibilidade de construir um aparelho desse tamanho. É o primeiro computador eletromecânico, né? E você precisava de uma sala inteira para ter um computador. Olha o tamanho dessa máquina para fazer apenas pequenas equações, pequenas fórmulas matemáticas. Ele não parecia em nada com o que a gente conhece hoje em computador, certo? Ele funcionava à base de válvulas, que é um negócio bem antigo, que nenhum equipamento eletrônico hoje usa. Se usar, usa bem pouco, que utiliza válvulas, e era através de um cartão perfurado. Você digitava o que você queria, a operação, aí você colocava um cartão, tipo um papelão ou um cartão, uma cartolina, e lá ele meio que imprimia o resultado, certo? Esse foi o primeiro computador, que foi um salto na evolução, certo? O computador que a gente conhece hoje, ó, ele passou por diversas transformações, ó. A gente vê aqui dos primeiros, né, ó, dos anos 50 a válvula, dos anos 60, 70 e atualmente, né, como seria o computador. Aqui não está mostrando nenhum celular, né, porque todo mundo, quem tem um smartphone, né, tem um computador nas mãos. Aqui está mostrando só o computador de mesa. Mas a gente, né, quem está assistindo a aula aqui, está com o computador nas mãos, certo? Que fazem operações melhores do que esses computadores dos anos 2000, certo? Então, o seu celular é muito melhor. Eu acho que não chega a ser melhor do que o computador da atual geração. Mas computador dos anos 2000, professor, mas eu tenho um J5, eu tenho um J3. É melhor que os computadores dos anos 2000? Com certeza, pessoal. Com certeza. Em relação, não sei se vocês tiveram a oportunidade, eu acredito que não, de pegar no computador dos anos 2000, mas era lento, você tinha pouca memória, não dava para você ter a qualidade gráfica, de jogo gráfico que você tem hoje em dia, certo? Aqui em casa tem um computador desse. Tu consegue jogar o GTA nele, dá certo? Não. Aí você vê o GTA, que é um negócio simples, né, de rodar, dá para rodar no celular, né, o GTA, mas nesses computadores dos anos 2000, você pode jogar jogos da época, né? Eu acredito que dá para jogar jogos da época, emular videogame, eu acho que dá para emular Game Boy, talvez Play Ele 1. parece uma televisão de tubo. Você vê a diferença, né, das LCDs para hoje. Aquilo ali, se você ficasse meia hora, uma hora olhando para aquela tela dá uma luminosidade tão grande, não sei se acontece contigo, né? Não sei se tu utiliza, mas dá uma luminosidade tão grande que começa a dar dor de cabeça. Não sei se você precisava baixar o brilho, deixar no mínimo, para você conseguir ter
conseguir ficar mais tempo, né, mexendo no computador. E olha a diferença do que é os computadores de hoje em dia, né? Porque vocês têm nas mãos. Ó, nos primeiros computadores, eles não eram para uso de todo mundo, certo? Quase ninguém tinha acesso. O uso era apenas do governo, certo? Apenas os governos usavam o computador, era uso restrito. Porque, primeiro, pelo tamanho, né? Como é que você vai colocar um negócio desse na sua casa? E também pelo uso. Uma pessoa não ia ter um uso tão grande do computador desse. Porque um computador dessa época era mais para fazer cálculo, certo? Foram um computador desses que colocaram o primeiro homem na Lua, né? Fizeram um cálculo lá de trajetória, fizeram cálculo de saída da órbita para colocar o primeiro homem no espaço, para colocar o primeiro homem na Lua. Então, para a gente, né, que é usuário comum, esses computadores não tinham muitas funções. E por esses computadores serem tão grandes, então existiam vários problemas, principalmente problemas de válvula, de parte eletrônica, parte de circuito, sempre dava problema. Então, é interessante que sempre que alguém estava operando, tinha que ter lá um técnico para ficar sempre fiscalizando, né? Caso dê algum problema no computador, já tem um técnico lá para ajeitar. Na segunda geração de computadores, que já chega nos anos 60, aí já começa um uso comercial, né? Além do governo, as grandes empresas do mundo, né, as multinacionais, já começam a utilizar esse computador. Ele ainda é muito grande e lento, mas ele já muda a sua tecnologia. Ó. Ele já deixa de ser valvulado, né? Ele já deixa de trabalhar com válvulas e passa a trabalhar com transistores, certo? Que é mais ou menos parecido com a tecnologia que é utilizada hoje, mas o transistor também já está sendo deixado de lado. E ainda continuava tendo problemas frequentes, certo? Na terceira geração, ó, de 65 a 75, aí ele já começa a trabalhar com circuito integrado. O circuito integrado foi uma evolução, porque a partir dele, o computador ele conseguia fazer duas ou mais operações simultâneas. Tipo, o que a gente faz aqui, né? Às vezes a gente abre uma página do YouTube e escuta Spotify, ou então abre o Spotify e vai fazer uma atividade, certo? A gente faz duas operações ao mesmo tempo, né? Isso só foi possível fazer isso nos computadores quando o circuito integrado começou, certo? A diminuição do tamanho, a maior capacidade de processamento, né, que é justamente isso. Eu não sei se acontece com vocês, não sei quem tem celular mais antigo, quando você abre várias páginas ao mesmo tempo, o celular trava, porque você chegou no limite, né, de processamento dele. Antes dessa época, você só podia fazer uma coisa, né, uma operação de cada vez. Com esses transistores, né, com esse circuito integrado, desculpa, você tem uma maior capacidade de processamento. E é a partir daí que o computador pessoal começa a ser disseminado, certo? O computador pessoal ele começa a ir para as casas das pessoas. E existem duas pessoas que são pioneiras em colocar, são visionárias, né? Nem pioneiras, são visionárias em colocar um computador pessoal na casa de cada pessoa, certo? Um deles é o Steve Jobs. Alguém já ouviu falar do Steve Jobs? Alguém sabe dizer quem é? É o criador da Apple? Exatamente, é o criador da Apple, certo? E o outro foi o criador da Microsoft. Alguém sabe dizer quem é o criador da Microsoft? Bill Gates, eu Bill acho. Gates, exatamente. O Bill Gates. O Steve Jobs, pessoal, antes dele criar a Apple, ele trabalhou com o Bill Gates, certo? Ele trabalhou com o Bill Gates na fundação da Microsoft, final dos anos 60 e início dos anos 70, certo? Eles dois, principalmente como é que funcionava eles dois? O Bill Gates, ele era a mente de marketing da empresa. Ele era o cara visionário. Ele imaginou que o computador era o futuro, que ia existir um computador na casa de cada pessoa. Cada pessoa ia ter um computador na sua casa,
certo? Isso lá nos anos 60 e 70. E o Steve Jobs, ele era um engenheiro, ele era a pessoa que fazia o sonho acontecer. É ele que realizou esse processo de criar a máquina do computador, de não criar, né, mas de aperfeiçoar, de diminuir o computador, para que o computador fosse pessoal, certo? Para que o computador utilizasse não apenas no governo, nas grandes empresas, mas fosse usual do dia a dia, né? Se você quiser ver um filme, se você quiser ver uma série, eu conseguiria através do computador. Isso eles imaginaram lá nos anos 60, nos anos 70, né, início. Na quarta geração, que é do 75 até os dias atuais, os softwares já começaram a existir, os programas, né? Os softwares integrados, já começaram a existir os processadores de texto, o Word. O Word ele começa nos anos 90, né? Mas é até os dias atuais. Planilha eletrônica, não sei se vocês já trabalham, a gente vai trabalhar muito, né? Com planilha, com o Word, com processamento de textos, com gráficos, bancos de dados, gerenciadores de comunicação. Tudo isso daqui, ó, vai surgir nos anos 70 e vem até os dias atuais, ó, na quarta geração dos computadores, certo? Ó, e aqui, ó, algumas pessoas, né, colocam de 2015 para cá, né, que mostra os anos 60, como foi o perfil dos computadores, né, ó, melhorando, ó. E olha de 2015, ó, o que que ele é, ó. É o que a gente está na mão, né, que vocês estão na mão. É o celular. E alguns estudiosos, né, eles preferem acrescentar que a quinta geração de computadores ela vem com os supercomputadores utilizados por grandes corporações da NASA, né? Aí nessa geração é possível avaliar a evolução da tecnologia. É tanto que a gente até usa, né, como exemplo, esse computador aí é da NASA, né? Porque ele tem uma grande capacidade de fazer processamento, né? Justamente por isso. Porque os computadores mais avançados estão nessa empresa, né? nessa organização. É uma empresa, mas é uma organização que é do governo americano, né? Então, esses supercomputadores que são capazes de mandar um robô para Marte, né? Não sei se vocês já viram, eles mandaram um robô para Marte e conseguem controlar esse robô em Marte da Terra. Imagine você pensar nisso nos anos 60, que um computador seria capaz de fazer, certo? Então, esses supercomputadores seriam a quinta geração, certo? Já seriam computadores mais avançados a nível de robótica, né? Que é o caso lá do robô de Marte, de internet e multimídia, né? Principalmente internet, que a gente já está aqui beirando o 5G, né? A quinta geração de internet. Vou passar aqui. Ó, e aqui está uma das personalidades, né? Bill Gates, que foi um dos seus fundadores, né? Ele e o Paul Allen. Em 1975, o Steve Jobs trabalhou para o Bill Gates. Ele tem outra pessoa também muito importante, que é o Wozniak, certo? Que a gente... Mas no final da aula eu vou mostrar para vocês como foi a atuação, né, deles para fundar essa primeira, certo? Aí eles lançaram o primeiro produto comercial, né, nesse ano de 75, que foi esse primeiro computador. Outra pessoa importante, ó, Steve Jobs, foi um engenheiro que projetou sozinho o computador Apple, certo? O Apple I, onde ele estava depois que ele saiu da Microsoft, né? Ele fundou a Apple, isso nos anos 80, início dos anos 80, ele fundou a Apple e fundou o primeiro Apple, né? Conhecido como Apple I. Essas são algumas personalidades. Certo, pessoal? Então, nessa aula, eu queria mostrar para vocês como é que ocorreu esse desenvolvimento, certo, do computador. Para que o computador servia desde aqueles fins da guerra, né, para esses fins, até hoje em dia. Hoje em dia, a gente utiliza o computador para tudo, certo? Ah, professor, mas eu estou só assistindo aula aqui, eu não estou utilizando o computador. Você está utilizando, né? Você está utilizando um software que permite que a gente consiga assistir aula remotamente, né? Consiga assistir aula. Ah, professor, mas eu estou aqui na minha TV, mais tarde eu vou assistir Netflix. É um outro computador, né? A Smart TV. Dentro da minha TV tem circuitos que eu consigo acessar o YouTube, que eu consigo acessar
a Netflix, a Amazon, que são softwares, né? Então, para vocês verem que o computador não é mais aquilo, não é mais aquele teclado, aquele mouse, aquele monitor. Não é só isso que é considerado computador. Até o seu relógio, não sei quem tem aqueles relógios principalmente aqueles daquela marca chinesa. Não é o nome daquela marca, pessoal? Não. Da Xiaomi, pronto. Quem tem aquele Xiaomi, né? Acho que é Mi Band. Acho que é Mi Band, né? O nome. Mi Band. Mi Band. Quem tem aqueles Mi Band, você tá com um computador. Ali é um microcomputador, certo? Ele não vai conseguir fazer operações muito complicadas. Você não consegue jogar um GTA naquele relógio, mas ele é um computador. Ele faz operações. Ele consegue calcular os seus passos, seus batimentos cardíacos, certo? Então eu quero que vocês entendam que um computador não é só um programa que roda o Windows, que roda o Linux, que roda o programa da Apple, certo? Ele é também, mas o computador não é só aquilo, certo? Aí aqui mostra, né, que com o desenvolvimento o computador ele vai ficando cada vez menor, né? Exemplo do relógio. E no futuro os computadores podem chegar a construir robôs que têm a capacidade de aprender como humanos. Esse futuro já chegou, né? Não sei se vocês acompanham, mas tem gente que fazem com que os computadores eles aprendam por si só. Porque como é que funciona um programa? Como é que funciona atualmente? Você tem que fazer, se você for programador, né? Você dá um comando para o computador, você ensina o computador a executar aquele programa e o computador ele executa, certo? É basicamente isso. Você projeta, faz um programa e o computador executa. Por exemplo, a Netflix. Existiu projetores, existiu pessoas que criaram Netflix, colocaram os filmes lá e o próprio Netflix ele executa. Você coloca, eu quero ver um filme. Clico lá no filme e ele executa, certo? Ele não aprendeu aquilo. Um programador colocou aquilo ali e ele executou. Essa nova geração de supercomputadores, eles estão ensinando os computadores a aprender só. Não sei se vocês já viram algumas reportagens que mostram um computador aprendendo a jogar xadrez. Tem os prós e os contras, né? Não sei se vocês curtem, né? Esse lance da tecnologia tentar dominar a raça humana, mas isso é algo que pode ser que aconteça. Não sei se vocês já assistiram Exterminador do Futuro. Exterminador do Futuro é até um pouquinho antigo, mas tem os filmes mais novos, né, do Exterminador do Futuro, que é quando a inteligência artificial ela se revolta contra você. Não é que ela se volta, mas ela chega no nível tão alto de aprendizado que ela vê que o ser humano ela é um malefício para o planeta. Então seria melhor exterminar o ser humano para que o planeta não seja extinto, né? Então, isso está na ficção ainda, certo? Ainda bem que está na ficção e tomara que fique na ficção. Mas é algo que o pessoal já planeja, é algo que o pessoal já está nos primeiros passos de robôs que aprendem sozinhos, certo? E isso é um pouco perigoso, né? O fundador do Facebook, acho que é o Zuckerberg, né? É o Zuckerberg, ele já deu um passo atrás nesse nível de tecnologia, porque ele acha que é um pouco perigoso, né? Os computadores irem aprendendo algo por si só, certo? Aí, pessoal, para finalizar a aula, deixa eu fechar aqui para finalizar a aula, eu vou passar um filme para vocês. Não sei se vocês já assistiram. Vocês já assistiram o filme Piratas do Vale do Silício? Alguém já ouviu falar sobre esse filme? Já ouvi falar de Piratas do Caribe, mas esse aí não. Já ouvi falar de Piratas do Caribe. Piratas do Caribe, né? Do John Depp, né? Mas isso daí... Pronto. O Piratas do Vale do Silício é mostrando a história do Steve Jobs e do Bill Gates, certo? Na fundação lá da Microsoft.
Ele é um filme de 99, 2000, mais ou menos. Mas não se preocupe pelo filme ser antigo, é legal a história, certo? Aí, professor, mas como é que eu vou baixar? Eu não tenho Netflix, eu não tenho... A minha internet é fraca. Não se preocupem, eu vou baixar o filme, aí vou colocar lá no Classroom para vocês assistirem, certo? Vocês não vão precisar baixar esse filme. Vocês vão assistir o filme online, certo? O filme é dublado. E aí a primeira atividade que a gente vai fazer é vocês fazerem um mini resumo desse filme, certo? Mas assim, o resumo eu queria que vocês fizessem voltado para a parte de computador. Tipo, não precisa falar da história, não precisa falar da história do filme, certo? Vocês falam só sobre o que ele aborda na base do computador, o que eram os computadores antigos, certo? Eu vou colocar essa atividade descrita para vocês mais tarde. Aí esse resumo seria de 10 a 15 linhas. Queria falar, Naira? Esse filme tem na Netflix? Pronto, eu vou colocar para vocês, certo? Eu vou colocar lá no WhatsApp. Vocês não precisam se preocupar em procurar o filme. Pronto. Naira, é porque o teu microfone está desligado. Não queria falar nada não. Apertei na mãozinha sem querer. Tá certo. Beleza. Certo, pessoal? Então não se preocupe. O filme, eu já vou colocar o link também no grupo de WhatsApp para vocês. O filme é curto, tem 1h20, 1h30. Não é tão longo não. Certo? Eu queria que vocês olhassem como foi o interessante desse filme, é porque mostra como é que o computador foi construído, né? Como é, nem construído, mas o computador já existia. Como é que esse computador avançou tecnologicamente, certo? A partir da mente desses dois caras. E vocês verem como é a história tipo, tanto do Wozniak, né, que ele aparece tão pouco, acho que quase ninguém conhece o Wozniak. O pessoal conhece muito o Bill Gates e o Jobs, né? Mas o Wozniak, ele é tão ou é tão ou é maior ainda, representando essa história do computador, da evolução, certo? Então mais tarde eu coloco para vocês, eu vou baixar aqui o filme. Aí como é que eu queria que vocês fizessem o resumo? Vocês podem fazer no caderno, certo? Faz no caderno, tira uma foto do caderno e não precisa mandar pelo WhatsApp. Lá no Classroom tem a opção que você consegue anexar um arquivo. Aí você anexa a foto, certo? Você abre lá a atividade, aí ele pergunta lá em cima tem anexar arquivo. Aí você clica em anexar e coloca a foto, certo? A foto da atividade. Não precisa colocar por atividade. Aí quem tiver com dificuldade é só me procurar que a gente mostra como é que faz, certo? Para vocês anexarem.